Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, nesse vídeo, nós iremos falar sobre um assunto muito importante: laços de alma atada, pactos espirituais e alianças espirituais. Você vai receber o passo a passo e a instrução de como quebrar esses laços de alma atadas que você criou com pessoas do passado, ou até mesmo pactos espirituais que você fez no passado com demônios através desses relacionamentos ilegais. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. E se você deseja ser um apoiador desse canal, é só você clicar no botão que está aí embaixo, seja membro. Quando nós falamos de laço de alma atadas, são pessoas que praticam a relação sexual com várias pessoas fora do casamento, fora do matrimônio. Ali é criado um laço de alma atada. Só que esse laço de alma atada não é algo bom, é algo maligno, porque ali entra as conexões malignas. Quando você está praticando esta impureza, você está fazendo pactos espirituais com as entidades da impureza sexual. Você está fazendo pactos espirituais com demônios da fornicação, demônios da prostituição, demônios da impureza sexual. Por mais que você, na sua vida de impiedade, quando você não servia a Cristo, lá no mundo, você praticou relação sexual fora do casamento, ou qualquer outro meio que traga impureza sexual, como masturbação, pornografia, você fez um pacto no mundo espiritual com demônios da prostituição, entidades malignas. Porque no momento que você pratica esses pecados, você está fazendo uma aliança no mundo espiritual. Aquele momento é um sacrifício para os demônios. É como se você estivesse oferecendo ali um sacrifício no altar para os demônios. Como se você fosse um agente das trevas, um agente da feitiçaria que levantasse um altar aos demônios. Quando você pratica a fornicação, o adultério, quando você pratica a masturbação, quando você está viciado em pornografia, você está dentro da impureza, aquele vício está te dominando, você está praticando essas promiscuidades, você está levantando um altar de sacrifício e ali você está fazendo um pacto no mundo espiritual com essas entidades diabólicas. Muitas pessoas não sabem, mas você precisa fazer um desligamento de alma quando você se envolveu dentro dessas questões. Então, eu vou estar falando aqui algumas situações pela qual aconteceu com você, que você precisa se desligar, você precisa quebrar este laço de alma atada, você precisa quebrar esses pactos espirituais que você fez no passado, mesmo se na época você não conhecia a palavra, mesmo se na época você não servia a Deus, você estava na sua ignorância. Existem ali pactos espirituais que precisam ser quebrados, pactos que foram oferecidos através de fornicações com contatos ilegais mediante a presença de Deus. Toda pessoa que praticou a fornicação alguma vez na sua vida, mesmo quando não servia a Deus, precisa fazer esta oração de desligamento de alma atada. Toda pessoa que se prostituiu no mundo, seja qual for o dia, se essa pessoa estava servindo a Deus ou não, ela precisa fazer a oração de desligamento acompanhada de um verdadeiro arrependimento. Precisa haver confissão e arrependimento para que esses pactos espirituais na sua vida sejam quebrados. Toda pessoa que sofreu abuso sexual, mesmo que esta pessoa não teve culpa, mesmo que esta pessoa teve esse ocorrido em sua vida no passado antes de servir a Cristo, precisa também fazer o desligamento, fechar essa porta que foi aberta para os demônios entrarem e saírem da sua vida. Toda pessoa que praticou masturbação mesmo quando não servia a Deus ainda, quando estava no mundo, precisa fazer a oração também para quebrar os pactos espirituais que foram feitos com demônios da prostituição, demônios da pornografia. Se você foi alguém viciado em coisas impuras, pornografias, vídeos impuros, você também precisa, fazer esta oração de desligamento
para quebrar os pactos que foram feitos com esses demônios, tá? Você levantou ali altares no mundo espiritual através dessas práticas e ali foi feito uma aliança, um pacto espiritual com esses demônios. Esses pactos espirituais, esses laços de alma atadas que você carrega, que ainda não foram quebrados, que ainda não foram anulados, podem trazer muitas consequências e perturbações para a sua vida. Principalmente eu recebo muito e-mail, muitas pessoas falando acerca de perturbação noturna, de pessoas que são atacadas por demônios da prostituição, incubos e sucubos. Esses demônios entram principalmente por essas portas, quando a pessoa tem um laço de alma atada com outras pessoas do passado na qual ela teve contato sexual e ali teve uma ligação espiritual, um laço abominável através da fornicação, da prostituição, pessoas que eram pornográficas, pessoas que eram da impureza. Então aquela porta ficou aberta na sua vida, ela não foi fechada, o pacto espiritual não foi quebrado. Então por isso que você está tendo essas visitações desses espíritos. Você fez alianças com esses espíritos e esses espíritos estão reivindicando todas as alianças que você fez no passado quando você ainda não servia a Deus com eles, e por isso que eles têm visitado a sua vida constantemente, por causa desses pactos, essas alianças. Então a consequência do pecado é muito séria. Tem pessoas que vão ficar sendo atormentadas há anos por esses espíritos, por demônios. Por quê? Porque fizeram pactos espirituais com esses demônios da impureza. Tem portas abertas na vida dela. Muitas pessoas pensam que a libertação espiritual, quando nós falamos de área sexual, pessoas que se envolveram com isso no passado, vai acontecer da noite para o dia, e não é bem assim. Os pecados são algo muito sério, principalmente nessa área. Então, para você passar por um processo de libertação vai ser demorado. Você ainda vai estar ali sendo liberto, você ainda vai continuar recebendo ataques desses tais espíritos, você ainda vai ter ataques na sua mente, principalmente pessoas que dão lugar a pensamentos de impureza. Você vai sofrer muito ataque desses espíritos noturnos, esses espíritos que trazem a impureza para a sua vida. Esses espíritos vão sempre atacar, por quê? Porque existem portas abertas, existem conexões por onde eles estão passando, por onde eles estão acessando a sua vida ainda. Quando você pratica esse tipo de impureza sexual, mesmo que seja no passado, quando você não servia a Cristo ainda, ali fica presente na sua vida uma casta de demônios que trabalham nessa área. Você não consegue ver, você não recebe ataque, porque você ainda está com o seu entendimento entenebrecido. Você ainda está com seus olhos espirituais cegados, porque você serve às trevas. Você está em trevas. Por isso que quando você veio para a luz, você sofre muito ataques desses espíritos. É a casta de demônio da prostituição que estava na sua vida desde quando você servia a eles no mundo, desde quando você fez pacto com esses espíritos, eles estão na sua vida. Você não via eles, você não presenciava esses espíritos, eles não te atacavam, eles não te atormentavam, porque você estava em trevas. Mas a partir do momento que você tem os seus olhos abertos na luz, eles começam a se manifestar. Porque quando você vem para a luz, é o processo de libertação, aonde eles precisam sair da sua vida. E quando você não quebra esses pactos, quando você não confessa esses pecados, ali fica uma conexão. Aquela força maligna daqueles espíritos vai sempre lutar contra a sua vida. E vai existir uma conexão ali. E aquele espírito sempre vai querer puxar você para ficar aprisionado nestes pecados. Muitas pessoas pensam assim: se alguém orar por mim, eu vou ser liberta desses ataques, eu vou ser liberta desses espíritos, eu vou ser liberta dessa impureza. Não, você precisa entrar na batalha espiritual. Você tem uma guerra entre você e os espíritos que te atormentam, entre você e os espíritos que te aprisionam. Existe uma guerra espiritual. Por mais que o demônio não esteja dentro do seu corpo, eles estão de fora, ali ligados à sua vida. Então você precisa entrar em batalha espiritual. Então existem pessoas que, por causa da fornicação que praticaram no passado, por causa da prostituição que praticaram no passado, por causa da lascívia que praticaram no passado, por causa da masturbação, do abuso sexual que sofreram no passado, essas pessoas podem ficar até anos sofrendo
tormento desses espíritos que estão atacando com impureza nos sonhos, espíritos íncubos e súcubos, eles entram por essas portas da qual você praticava essas coisas no passado. Então, todas essas pessoas que eu estou falando aqui precisam fazer a oração de desligamento de alma atada. Precisa quebrar esses pactos espirituais, porque quando você está ali ligado na fornicação, você cria um laço de alma, você cria uma conexão espiritual maligna. A própria palavra de Deus está dizendo isso. Quando você se aliancia com uma pessoa prostituta, fornicária, seja qualquer pessoa que está conivente com aquele ato de fornicação, você está criando um laço de alma atada, você está criando uma conexão espiritual. Diferente da pessoa que é casada, a pessoa que foi apresentada ali mediante o juiz para aquela cerimônia de casamento, a pessoa está casada diante de Deus. Então o laço de alma que ela cria com o esposo dela ou esposa dele, aquele laço de alma é bom e agradável mediante a Deus. Mas fora disso, todos os laços de almas que você cria com aquela pessoa, você faz pactos com demônios da impureza sexual. E isso muitas pessoas não sabem, e você precisa quebrar essas correntes, esses pactos, esses laços de alma atada somente através da oração. Agora, se você é uma pessoa que nunca praticou impureza sexual, mesmo que você era uma pessoa do mundo, se você nunca praticou fornicação, se você nunca praticou prostituição, se você nunca praticou masturbação, se você nunca foi abusado sexualmente, se você nunca foi alguém viciado em pornografia, você não precisa fazer as orações na qual eu vou estar trazendo aqui neste vídeo. Então, para você que precisa quebrar laços de alma atada, você que está dentro dessas situações, desses termos que eu apresentei aqui, você precisa ir na descrição desse vídeo. Eu vou deixar uma oração pronta para você orar em voz alta. Você vai baixar esta oração que está aqui na descrição do vídeo. Você pode imprimir, você pode copiar e você pode fazer esta oração durante 7 dias em uma campanha de quebra de pactos e laços de alma atadas. Você vai jejuar dentro deste propósito e você vai fazer esta oração em voz alta com autoridade, quantas vezes for preciso. Porque já tiveram pessoas aqui no canal que testemunharam acerca do laço de alma que foi quebrado. A pessoa entrou em propósito, a pessoa entrou em jejum para quebrar isso e ela recebeu ali a sua libertação. O laço de alma que ela tinha maligno do passado foi quebrado, por onde os espíritos tinham acesso à vida dela. Então, se você está dentro dessas situações da qual eu falei aqui, se você praticou essas coisas no passado, mesmo que no passado você não servia a Deus, você precisa fazer esta oração. E esta oração está aqui na descrição, é só você baixar e fazer em casa em voz alta. Se esse vídeo te ajudou espiritualmente, não se esqueça de deixar o seu like, que Deus abençoe.